com essa parte de biologia aplicada à saúde animal, né? Como que foi essa descoberta, né? Porque, como a gente fala, não é uma exclusividade da medicina veterinária, né? Muitos cursos, o leque de atuação é muito grande, né? E a gente vai se descobrindo ao longo do tempo, como você falou, tem situações que parece que não é só a gente querer, mas é o que chama a gente para estudar, né? Como que foi esse processo? Então, a medicina veterinária, quando a gente entra ou imagina que vai cursar o curso, sempre pensa em o quê? Clínica, cirurgia e reprodução. Porque é o que a gente mais vê, né? Clínica de grandes, né? Bovinos, equinos, suínos, ali E você trabalha vai com ficar para aves. os animais de grande porte, você vai para o pet, né? Exatamente. É o que parece que todo mundo imagina, né? Eu vou trabalhar com grandes, eu vou trabalhar com pequenos. Não tem outra Sim. coisa além disso. E aí, quando tu entra no curso, tu começa a ver que tem muito mais coisa. Que é uma área, assim, que tem muita coisa para explorar. Então, lá tem a vigilância sanitária, tem a defesa sanitária, tem a questão de inspeção, né? Que hoje a gente trabalha com produção e venda de produtos de origem animal, então tem que ter um produto certificado, profissionais que trabalhem com isso. Graças a Deus, a gente ainda tem exclusividade do médico veterinário atuando na inspeção de produtos de origem animal, embora outras classes, né, já estejam querendo também atuar com isso, né? O médico veterinário ainda é exclusivo dele estar trabalhando com a inspeção, a clínica, a cirurgia e o diagnóstico laboratorial, a biotecnologia. Quando eu era aluna de graduação, já era algo que estava entrando no mercado de uma forma muito forte. Então, hoje, se a gente vai falar de produção de bovinos, não tem como eu imaginar um setor produtivo sem aplicar uma biotécnica reprodutiva. Como a gente estava conversando antes, ninguém usa mais touro quase para fazer monta natural. Até depois a gente entra em assuntos de questões sanitárias, é muito melhor eu utilizar um sêmen, uma dose que foi preparada, uma dose que teve uma avaliação, do que eu usar um touro que eu não tenho, às vezes, toda uma avaliação sanitária. Então, toda essa questão de biotécnica, ela foi avançando muito ao longo do tempo. E o profissional que ele não se atualiza nisso, ele vai ficando para trás, né? Porque hoje o diagnóstico laboratorial, ele avançou muito. Então, para a gente diagnosticar uma doença, hoje eu já não uso, às vezes, só o isolamento microbiano. Como eu trabalho com microbiologia, eu ensino desde a base para os nossos alunos, né? Então, chega uma amostra, a gente faz um isolamento no laboratório e chega qual que é o micro-organismo. Mas, às vezes, para chegar nesse resultado, demora uma semana. E o produtor tem urgência. Né, o mercado pede, né, que o resultado ele saia em questões de minutos. Se a gente vai fazer um exame, a gente não tem paciência de ficar esperando, às vezes, uma semana, 15 dias para sair o resultado. Eu quero saber o que eu tenho hoje, amanhã. E essas biotécnicas, elas foram avançando principalmente para o lado da biologia molecular. Então, para o diagnóstico molecular, né? A gente teve uma experiência muito grande com o Covid, né? Então, os testes de Covid sempre foram feitos usando a biologia molecular, que te dava o resultado dentro de poucas horas, né? Mas a universidade, ela ainda tem uma carência em ensinar isso, porque a gente tem muita coisa para mostrar, né? Eu, como docente, vejo isso, que eu gostaria de falar muito mais, explicar muito mais, mas a gente tem um período de tempo restrito para trabalhar aquilo. Então, quando eu voltei, que eu pensei, eu vou fazer o meu mestrado porque eu quero dar aula. Mestrado no que eu vou fazer, né? Tem uma família toda da região, marido aqui na região também, eu pensei, eu não posso ir para muito longe, né? Embora eu quisesse. E aí teve a oportunidade de fazer aqui na UTF uma linha de pesquisa extremamente nova, né, que é de biotecnologia aplicada à agropecuária, cujo meu foco foi desenvolvimento de diagnóstico, né, e trabalhar também com desenvolvimento de produto. Então foi ali que eu percebi, não, o profissional hoje, que ele não se atualizar, que ele não acompanhar o que tem de novo no mercado, ele vai ficar para trás. E aí foi a oportunidade que eu entendi que eu deveria usar naquele momento. Então, hoje, a biotecnologia eu aplico para diagnóstico laboratorial, para diagnóstico de doença, né? Então, depois até a gente pode falar, hoje os testes diagnósticos, eles evoluíram muito, né? Então, a gente já pode utilizar a PCR, por exemplo, para diagnosticar brucelose, né? Já posso estar utilizando biologia molecular para me dar um diagnóstico de leptospirose, de outras doenças, né? Naquela época foi a oportunidade que eu pensei, não, eu tenho que usar, né? Tenho que usar dessa oportunidade para crescer profissionalmente. E hoje, se a gente pensar em biotécnicas, né? Biotecnologia, a gente aplica não só ao diagnóstico,
mas também, por exemplo, as biotécnicas reprodutivas, né? Então, IATF, transferência de embrião, né? A inseminação ali em tempo fixo, fazer uma transferência de embrião em tempo fixo, fazer um embrião em laboratório, né? Muitos produtores usam, às vezes, transferência de embrião, né? É uma biotecnologia. Então, são ferramentas novas que vêm para agregar ao setor produtivo. E foi isso que fez com que eu voltasse o olhar para a biotecnologia. Né? Hoje, às vezes, eu falo para os alunos que eu trabalho com biotecnologia, eles me olham torto porque eles nem sabem o que é, não conhecem, né? Mas aí, quando eles veem a aplicabilidade daquilo, né, eles vão a campo, por exemplo, coletar uma amostra para o produtor para fazer um diagnóstico. O produtor já pergunta para ele, quanto tempo demora para vir o resultado? Se a gente vai fazer no método convencional, demora muito mais tempo. Se eu aplico uma biotécnica, dentro, às vezes, de pouco tempo eu consigo o resultado. Sim. A gente vem executando alguns trabalhos, inclusive executou no ano passado, usando kit rápido. O aluno foi na propriedade, coletou o sangue, trouxe a amostra, dessorou, usou o soro, e a gente tinha um kit rápido que dentro de 40 minutos a gente tinha o diagnóstico da doença que o produtor tinha. Nós resolvemos o problema que ele estava tendo de aborto dentro da propriedade. Ele fez teste para brucelose e não era. Ele tinha protocolo vacinal e não era para as doenças que ele vacinava. E aí a gente foi lá, fez coleta, aplicou o teste, né, o kit rápido, e dentro de pouco tempo a gente teve o resultado. Então isso acelera muito, traz muito retorno, né, em um tempo um período de tempo que ele é curto. Então, justamente por isso que eu pensei, não, é a biotecnologia que eu vou ter que trabalhar e trazer aqui para a nossa região também, usar aqui na nossa região.